5 minutos, vê e entende, é contagioso. Descansa em Cristo. É realmente sendo contagioso cada vez mais se propaga o mal nesse mundo. Não apenas o pecado se propaga, como o número de pecadores aumenta, mas temos um descanso em Cristo e em suas promessas. O tema de hoje fala sobre é contagioso. É contagioso e reporta a história de Arão, Miriam e Moisés. Bem, Miriam e Arão estavam descontentes por causa da esposa cuxita de Moisés. Ora, que é cuxita? A esposa de Moisés era negra. Ela veio lá do povo de Miriam. Então, o que acontece? As pessoas estavam fazendo uma discriminação, um racismo. E Deus, na sua pluralidade, na sua diversidade da criação, não apreciou nem um pouco aqueles que estavam discriminando a sua imagem e semelhança, porque Deus é a imagem e semelhança da pluralidade de todos. Agora, no entanto, Miriam e Moisés estavam, na verdade, com ciúmes. Veja, um pecado puxa o outro, porque o descontentamento deles não vinha de aquela situação que já era de mais tempo. Moisés havia se casado há mais tempo, mas o que tinha de novidade ali? Miriam, Arão e Moisés receberam em Êxodo capítulo 4, 13 a 15 e Miqueias 6:4 a liderança do povo de Israel, mas quem recebia as mensagens de Deus, quem tinha contato face a face com Deus ali, vendo a imagem de Deus, era Moisés. É ele quem pela fresta da rocha havia visto a Deus e conversava com ele como um amado de Deus. E como profeta, ele transferia a Moisés e a Miriam, a Arão e a Miriam, os conceitos que Deus tinha passado. Isso causou verdadeiros ciúmes. Era esta a impressão que transpassava a esposa cuxita. Mas, na realidade, o problema era os ciúmes. O mesmo pecado original lá dos céus, onde Satanás, Lúcifer, queria ser semelhante a Deus, subirei as nuvens acima do Altíssimo, estabelecerei ali meu trono. Esse pecado que nos acompanha é também ele que multiplica e chama outros pecados. Com esse pecado, com essa desculpa da esposa negra de Moisés, eles estavam assentando, na verdade, a Deus, também pela provocação de Deus ter escolhido Moisés. Estavam assentando o próprio Deus. Bem, nós vemos que essa experiência foi dolorosa, porque imediatamente Deus repreendeu Arão e Miriam. Arão era o eleito, segundo o verso que nós temos aqui em Miqueias 6:4 e Êxodo capítulo 14, 4, 13 a 15, ele era o eleito para ser, então, uma pessoa que seria o sacerdote, uma missão especial. Mas Miriam passou a praguejar e com isso ela recebeu imediatamente de Deus a repreensão em forma de uma lepra, o símbolo do pecado naquela época, a mais terrível doença. E ela então, toda contaminada, e Arão na mesma tenda olha para ela e vai suplicar a Moisés que interceda por eles. Pecamos, interceda por nós. Veja, o risco da nação toda, porque Arão, como sacerdote, o sumo sacerdote, era ele quem intercedia pelo povo. Mas segundo a lei mosaica de saúde, a lei orientada por Deus, aqueles que tiveram contato com pessoas da lepra deveriam ser afastadas do convívio. Por isso, Miriam ficou 7 dias de castigo fora do arraial. O povo todo parou. A jornada junto a Canaã, rumo a Canaã, estagnou por causa do pecado. 40 anos no deserto foi o fruto do pecado. 7 dias Miriam afastada e ao mesmo tempo o povo parado. E Moisés orou e Deus perdoou. Perdoou o pecado, mas as consequências vieram. É Deus quem refere que Miriam seria poupada, seria então curada, mas que ela deveria cumprir a lei de Moisés e ficar 7 dias fora do arraial para fazer a sua meditação, a sua reflexão e encontrar a cura espiritual, não apenas a cura material, a cura espiritual, refletir e seguir num caminho rumo ao Senhor. Nós não devemos estar nesse mundo preocupados com o contágio do pecado, devemos antes
estar preocupados com não contaminarmos com o pecado, seguirmos a luz de Deus, porque um pecado puxa o outro e um pecador arrasta o outro. Foi assim que Satanás arrastou a terça parte dos anjos e é assim que muitos também arrastam após si um caudilho de seguidores para o inferno. Mas nós contamos com o descanso em Cristo. Estamos no descanso em Cristo, satisfeitos pela graça, pela bondade de Deus em nos conduzir para a nova Canaã. Você assistiu 5 minutos e entende, mas daqui a pouquinho vamos expandir esse assunto, entendendo a Bíblia em boa companhia. Aguardo você, curta, compartilhe, siga a nossa programação, aperta o sininho, esteja na página sendo avisado dos próximos vídeos e assista também os outros mais de 1.500 vídeos que estão lá aguardando por você. Que Deus te abençoe.